há muito tempo. O avô me contou uma história rápida, legal e simples. Foi durante o comunismo, não era permitido construir igrejas, na verdade foi logo após a guerra. E o que aconteceu na Romênia? Naquela época não era permitido que 3 adventistas se juntassem. Juntos, você podia ter 2 juntos. Se você tivesse 3, é como uma congregação e você seria preso. Então, se você está no mercado fazendo compras, 2 pessoas se encontraram. Se o terceiro chegasse, um teria que sair. Caso contrário, eles serão presos. Agora, meu avô começou uma igreja. Ele começou muitas, mas uma delas foi em uma pequena vila, em algum lugar longe. Cidade dele. E ele começou aquela igreja. E ele os reuniu. E eles se encontraram de alguma forma. E juntos conseguiram 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas. Um deles morreu. Então eles tiveram que ir a público para fazer o funeral. E eles disseram, não podemos, vai ser só a família porque isso é permitido. E meu avô disse, vocês são covardes. Você não tem um Deus? Ah, sim, nós acreditamos em Deus. Não, você acredita. Porque se você acredita em Deus, você faz o que deve fazer e não tem medo. E ele disse em Apocalipse 13, há uma lista de pessoas que não conseguem chegar ao céu. No topo da lista estão as pessoas que têm medo. Por quê? Porque se o seu Deus é real, você faz o que ele diz e não tem medo das consequências. Você me segue. Se ele quer te defender, ele pode te defender. Se não, porque você gostaria de viver se Deus quer que você morra. Você me segue. E então meu avô diz, ei, precisamos passar uma boa mensagem para dizer às pessoas que confiamos em nosso Deus e que ele é real. Então eu não tenho medo. Vamos fazer um funeral. Então eles foram lá. E ele fez o sermão. Quando ele terminou, a polícia estava na porta. E ele diz, havia cerca de 40 deles. E eles formaram um túnel. 20 de um lado e 20 do outro. E quando você saísse, teria que passar pelo túnel entre os policiais. E eles tinham aqueles bastões. Borracha. Eu não sei como você os chama. Então, enquanto você ia passando, eles todos, até você conseguir passar pelo túnel, eles te batiam na cabeça até você desmaiar. E continuavam te batendo até você morrer. Na verdade, eles o bateram uma vez, achando que ele estava morto. E ele ficou em coma por cerca de 6 meses. E a igreja separou as crianças porque achavam que ele não iria se recuperar. Essa é outra história. De qualquer forma. Então ele diz, eu não tenho medo deles. Porque ele diz, nós lutamos por Deus. E Deus luta por nós. E então ele saiu e foi direto para a polícia. Olhando para frente e cantando. Na verdade, ele diz que estava assobiando uma canção sobre a segunda vinda. E a canção é, há muito tempo estou esperando pelo céu. E ele diz, ei, se eles me matarem, eu vejo Jesus. Se eles não me matarem, eu sirvo a Jesus, ainda com Jesus. E quando ele saiu, todos os policiais recuaram. E ele olha para os outros dentro, sai a galinhas. Você tem um Deus, e eles saíram e foram embora. Na manhã de segunda-feira, a polícia, o chefe da polícia, o chamou para a delegacia e disse, Senhor Goya, me diga quem são os soldados ao seu redor. E ele diz, você bebe demais. Ele diz, eu estava absolutamente sozinho. E eles disseram, não, não, não. Como uma guarda presidencial, há soldados ao seu redor, bonito, bem vestido, armas, tudo. E nós tivemos que nos afastar. Não é legal. A batalha pertence ao Senhor. Mas há uma citação em um livro chamado Pensamentos do Monte das Bênçãos, que diz, quando você serve ao Senhor, não quando você serve a si mesmo, o Senhor lutaria por você, e a gente sempre quer a segunda parte e perde a primeira. Você me segue, certo? Então vamos tentar não contar muitas histórias, como todo dia. Vamos entrar um pouco na mensagem, se conseguimos. Vamos ver. Antes de começarmos, a propósito, não sei se você sabe, eu falei ontem à noite sobre a segunda vinda e disse que Jesus está voltando em breve. Você sabia que em outubro, luteranos, católicos, metodistas, reformados e anglicanos, todas essas igrejas se reuniram e assinaram um documento. E, ouça com atenção, luteranos, metodistas, reformados e anglicanos pediram desculpas aos católicos pela reforma, pelo protestantismo. E eles disseram, pedimos desculpas, estivemos errados, reconhecemos a igreja católica como a igreja mãe. Você está ciente disso? E você sabe o que isso significa. Desde que eu era criança, aprendi que o protestantismo vai estender a mão sobre o abismo. Você se lembra da citação? E então os eventos finais, os últimos, os eventos de fechamento vão começar. Estamos vivendo esse tempo e estamos adormecidos. Jesus está voltando em breve. E eu não vou passar por todas as coisas que estão acontecendo agora, como todos os incêndios e todos os furacões. Eu não vou entrar nisso porque meu assunto é diferente. Ontem à noite eu queria te contar sobre isso, mas não tinha a citação. Então eu coloquei para você hoje de graça. Vamos entrar no assunto. Então, Josué foi o próximo líder depois. Moisés. A propósito, você sabe que tem uma pessoa na Bíblia que não tem pais. Você sabe quem é? Josué, filho de Num? Sim. É isso que ele diz, o filho de Num. Ok? E assim, Moisés.
morreu. As pessoas sabiam que Deus estava com Moisés. Mas as pessoas não sabiam se Deus estaria. Josué costumava ser o primeiro-ministro de Moisés. Agora, Josué sabia que se ele falhasse, ele teria uma responsabilidade fantástica. Aquelas pessoas mais velhas, 2,4 milhões de pessoas vão morrer por causa dele. Uma grande responsabilidade. E assim ele queria ter certeza de que Deus iria com ele. E então o que Josué fez? Ele começou a orar. Senhor, por favor, não me deixe sozinho. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Eu realmente não consigo ajudar essa multidão. Eu não consigo levá-los à terra prometida. E então o que aconteceu? Deus disse a ele, seja corajoso porque eu estarei com você. Certifique-se de que você obedece à minha lei, porque disso depende o seu sucesso. E agora ouça com atenção. Deus disse a Josué para atravessar o Jordão. Não é. Mas Deus não disse a Josué como fazer isso. E Deus às vezes te diz para fazer algumas coisas, mas ele não te diz como fazer. Mas Josué tinha algo que muitas vezes nós perdemos. Josué conhecia Deus e ele sabia que se Deus lhe desse um comando, Deus iria fornecer os meios. Geralmente, não obedecemos a Deus porque esquecemos que ele é capaz de fornecer os meios. E assim tentamos resolver os problemas de Deus com nossos métodos. E isso nunca funciona. E então, o que aconteceu? Esta é Jericó. Alguém já esteve lá? Eu estive lá. Esta é uma foto real. Eu cheguei em Jericó, no lugar onde eles acham que Jesus foi batizado. Você sabe quão fundo era? É isso. Eu atravessei Jericó. Quer dizer, eu disse Jordão. Me desculpe, Jordão. Eu atravessei o Jordão. É um rio. Bem pequeno. Mas, 2 vezes por ano, em abril e em outubro, quando a temporada de chuvas chega, o Jordão sai do leito do rio. Até 2 milhas. E a velocidade aumenta cerca de 25 vezes, trazendo troncos inteiros de árvores das montanhas. Por isso diz que aquele que construiu a casa sobre a areia, a água veio. No grego, não diz sobre a areia, diz potamos. Potamos significa no leito seco do rio, quando a água não está lá. Basicamente, você construiu em cima do leito do rio. E em abril, quando a água vem, leva a casa embora. Você me segue. Este é o Jordão. Outubro, quando Josué e o povo atravessaram o Jordão, foi durante a temporada de chuvas. Tarefa impossível. Mas Deus disse para eles levarem a arca da aliança à frente. Isso significa que Deus nunca está pedindo para você atravessar o rio sozinho. E ele diz, se você quer estar seguro, minha presença deve ir antes de você. E assim, nós chegaremos lá só um instante. Vamos devagar? Então, o que deveria acontecer? Os sacerdotes deveriam levar a arca da aliança e ir à frente. Estou certo? E os sacerdotes deveriam fazer o quê? Mergulhar os pés na água. Não era para esperar até que a água se dividisse. Mas entre no problema, eu converso com tantas pessoas e eles querem que Deus resolva seus problemas. E então eles acreditam, isso não é fé, isso é ciência. E assim, Deus disse a Josué, consagre-se. O que significa se consagrar? O que isso significa? Como você faz isso? Sonda-me, ó Senhor, e vê meu coração hoje. Por favor, se possível, certifique-se de que não há nada dentro de você que impeça a presença de Deus de ir com você. Consagre-se, examine-se, certifique-se. Você quer a ajuda de Deus, mas não quer a presença de Deus. Você quer a ajuda de Deus, mas não quer viver da maneira que Deus diz. Você não pode receber as bênçãos sem ter Deus. Nós pedimos a Deus sem as bênçãos. Basicamente, geralmente, dizemos que queremos as doutrinas de Deus, não o Deus das doutrinas. Nós queremos as bênçãos de Deus, não o Deus das bênçãos. Você não faz isso. E Deus diz, se você quer minha presença entre vocês, examine-se, consagre-se, e então eu farei maravilhas entre vocês. Essa é a chave para as maravilhas. Então, o que eles fizeram, eles estão em Gilgal, o nome do lugar. Eles tiveram 3 dias. E o que eles fizeram? Eles foram circuncidados. Deixa eu te contar, irmão e irmã, essa é a ideia mais terrível antes da guerra. Isso te deixa incapacitado. Se todos os homens que deveriam ir para o exército fossem circuncidados, eu nem quero estar naquele grupo. Imagine que, em média, por 1 semana, eles estavam totalmente incapazes de fazer qualquer coisa. Se todos aqueles cananeus tivessem atacado eles, teriam sido uma presa fácil. Estou certo ou errado? Por alguma razão, quando você pede ajuda a Deus, Deus te leva na direção errada. Deus disse a Josué, eu vou te colocar sobre seus irmãos, coloca ele na prisão. Por alguma razão, os planos de Deus, quando estão a caminho de se cumprir, sempre vão na direção errada. Deus precisa da nossa ajuda, porque nós sempre vamos na direção certa.
E Josué vai para um lugar isolado e começa a orar e buscar a ajuda de Deus. Enquanto ele está orando, um estranho aparece e Josué pula com a espada e diz: você está conosco ou contra nós? Ou é do grupo inimigo? E esse anjo ou o estranho diz: nenhum dos dois, mas eu vim como o comandante do exército do Senhor. E Josué caiu no chão e disse: qual é a mensagem que você tem para mim? E em hebraico diz: o que você quer que eu faça? E o comandante do exército diz: nada. Apenas tire suas sandálias, porque este é um solo sagrado. Ok, isso é inacreditável. Estou diante das muralhas de Jericó. Eu tenho que enfrentar exércitos gigantescos. E eu te pergunto: o que você quer que eu faça? E você diz: tire seus sapatos. Qual é a conexão entre sapatos e Jericó? Você me diz: Deus não escuta com atenção. Ele não sabe como ouvir. Jericó. A cidade era a chave para todo o país. Chave para todo o país. Eu não sei quantas pessoas já estiveram lá. Eu estive lá. Deixa eu te contar um pouco sobre a cidade. Chamado de Cidade das Palmeiras, com 4 hectares de tamanho. Originalmente o nome era Yaré, que significa a deusa. A lua, localizada a 252 metros abaixo do nível do mar, é o único lugar na Terra onde você pode voar um jato F-16. Abaixo do nível do mar. Você pode voar um avião abaixo do mar. O Mar Morto está a 392 metros abaixo do nível do mar. O ponto mais baixo da Terra. Estrategicamente. Fortificada, o centro do comércio. A maior cidade de todo o país. A chave para todo o país. As paredes tinham 3,6 metros de largura. Eram altas. E 2,4 metros de espessura. Agora, isso é o que eu vi. Quando eu estive lá, depois das escavações arqueológicas, as paredes estavam caídas. Foram destruídas. Mas você podia ver na fundação que era rocha, madeira, ferro, madeira, rocha, pedra. Você consegue imaginar a força daquelas paredes. No topo das paredes havia quartos. Paredes. Quartos. E aqueles quartos tinham janelas que eram em forma de V. Fora muito pequeno, dentro muito grande. Então você podia atirar flechas, mas as pessoas de fora não conseguiam atirar para dentro porque era muito, muito pequeno. Você está me acompanhando? Era muito fácil defender a cidade. Paredes altas, gigantescas. Eles podiam jogar pedras, podiam jogar coisas quentes. Catrão, podiam atirar flechas. Você não faria nada ao redor das paredes. Você já esteve em uma situação em que não tinha solução. E assim Josué percebeu sua total e absoluta dependência de Deus. Deus permitiu que eles fossem até as paredes de Jericó, sem espadas e sem armas, para dizer a eles que a vitória não depende do que eles fazem, mas a vitória depende do que Deus faz. E eles nunca deveriam ter esquecido disso. E assim, Josué percebeu que não havia nada que ele pudesse fazer. Quer dizer, você poderia jogar pedras nas paredes, mas isso não vai ajudar muito. E ele ora, pedindo a ajuda, a presença e a orientação de Deus. E enquanto ele ora, o estranho aparece. Você está conosco ou contra nós? E o estranho diz: nenhum dos dois. Eu vim porque você chamou. O que você quer que eu faça? E Deus diz: tire seus sapatos. O que ele quer dizer? Vamos lá? Vamos entrar na pregação, finalmente. Escute com atenção. A partir de agora, você realmente precisa ouvir com atenção. Número 1. Quando você for para a batalha, não. Lute. A batalha, não. Procure métodos para resolver o problema. Não procure soluções. Não se estresse. Não fale com os outros. Isso mostra que você não tem um Deus. Não reclame. Isso mostra que você não tem um Deus. Você tem um problema de fé. Quando você vai para a batalha, é assim que você luta. Batalha. Busque a presença de Deus. Eu não sei se você me ouviu, mas eu vou explicar um pouco mais. Eu vou explicar um pouco. Escute com atenção. Geralmente nós estamos na batalha. Os lobos estavam lá. O estranho estava lá. Ele sabia que era Deus? Sim ou não? Poderia ser que quando você vai para a batalha, você fixa seus olhos nos lobos e não vê o estranho. Poderia ser que Deus está no meio da sua batalha e você vê as paredes em vez de ver a Deus. E você se pergunta por que está estressado e doente. Por que você está deprimido e preocupado? Por que você está doente? Com tanta frequência, nós fixamos nossos olhos nas paredes. E então, começamos a culpar os outros ao nosso redor. Porque estamos cegos para ver Deus no meio da batalha, para ver nosso Deus. E então Deus diz: tire seus sapatos. O que ele quer dizer? A citação de patriarcas e profetas diz que nenhum ataque deveria ser feito. Deus, na verdade, disse a eles: não levem espadas, não levem armas. Como você vai para a guerra sem levar armas? Nós temos uma maneira de lutar. Nós sabemos como lutar na família, na igreja, no trabalho. Nós sabemos como lutar. Deus diz: não, lute. Se você lutar, é da sua natureza humana. Se você é cristão, você não leva espadas. Para Gideão, quando ele foi para a guerra, Deus disse: leve o quê?
Um trompete e uma tocha que deveria estar em um jarro. Estou certo? Bom, deixa eu te contar uma coisa que você pode saber ou pode não saber. Eles não funcionaram. Eles não foram instruídos a pegar um trompete. Isso é, em inglês, em hebraico. Eles foram instruídos a pegar um chofar. Você sabe o que é um chofar? É um chifre. Carneiro, chifre de carneiro, tá bom? Agora eles tinham trompetes e tinham chofares. Trompetes eram usados por qualquer um. Chofares eram usados pelos sacerdotes. Nenhum humano, nenhum sacerdote tinha permissão para usar um chofar. Você está me acompanhando? Trompetes eram usados para tocar músicas diferentes, para chamar as pessoas para se reunir, para a guerra, para isso, para aquilo. O chofar era usado apenas por um motivo, para chamar a presença de Deus. Período. Então o chofar foi tocado na entrada na noite de sexta-feira do sábado para chamar a presença de Deus. Então o chofar foi tocado em Sinai para chamar a presença de Deus. Deus disse a Gideão: pegue um chofar e dê ao seu povo. Não pegue armas, porque você não vence o mundo com a espada. Você vence a guerra chamando a presença de Deus. Você não deve se concentrar no mundo. Você deve se concentrar na presença de Deus. Você tem a presença de Deus? Você está me acompanhando? Certo? Você não luta a guerra lutando a guerra. Você luta a guerra chamando a presença de Deus? Busque presença de Deus. E então, em segundo lugar, Deus está no meio da sua batalha. Com tanta frequência, estamos focados na batalha. E não reconhecemos Deus no meio da batalha. Pode ser que o problema que você tem não é um problema. Deus. Jacó estava lutando com o estranho que o atacou, e eles lutaram a noite toda. E pela manhã, ele percebeu que estava lutando contra Deus. E ele achou que era um ladrão. Pode ser que você lute e brigue e tente resolver esse problema. Não perceba que, na verdade, você está lutando contra Deus. Nós, humanos, sempre nos apressamos para brigar. Nós brigamos, antes mesmo de termos os fatos certos. Algumas pessoas brigam e nem sabem o que aconteceu e contra quem estão brigando, mas elas gostam de brigar. E algumas pessoas nunca brigam. Eles não se movem. Você vai fazer tudo isso. E eles nem respiram. Você acha que eles estão mortos? Eles não fazem nada. Respire, irmão, assim eu sei que você está vivo. E algumas pessoas brigam com todo mundo, e algumas pessoas não brigam com ninguém. E nós nunca conseguimos entender direito. Nós temos essa responsabilidade, mas não de brigar. Profeta, vem até mim e as pessoas me dizem: eu tenho um problema com o meu pastor. E o que você quer que eu faça? Bem, você sabe, você trabalha na GC, pode... Não posso. E eu disse: não, você não tem um problema com o pastor. Você tem um problema espiritual? O que você quer dizer? Se você tem um problema com o pastor, isso significa que você não tem um Deus. Porque se você tem um Deus, é assim que você briga. Você vai orar e diz: Senhor, ajude meu pastor. É isso que você deve fazer. Estou certo ou errado? E quanto mais você ora por ele, mais tempo você investe em oração por ele. Mais você o ama. E mais você deixa Deus agir. E Deus vai te mudar. E a ele também, se ele precisar de mudança. Ele pode... Eu não sei, seu velho pastor. Mas eles esquecem que Deus ama essa igreja mais do que eles amam a igreja. Estou certo. E Deus está no controle. E o espírito do profeta diz que Deus não permitirá que a igreja colapse. Eu poderia te dar a citação. Deus não vai deixar a igreja colapsar. E ele vai consertar as coisas e levar a igreja até a linha de chegada. E assim, em vez de orar, eles brigam e fazem uma bagunça na igreja. E todo mundo vai embora porque é conflito. Você não foi chamado para brigar. Você foi chamado para invocar a presença de Deus. Quando você ora, as coisas ficam boas. Eu estava em Wisconsin e tinha uma mulher alta, tipo como um gigante, sabe? E essa mulher, você pode ter me ouvido contar a história. Aquela mulher era extremamente rica, multimilionária. Ela possuía apartamentos, mais de 450 apartamentos. Ela tinha uma loja de instrumentos musicais. Ela tinha uma concessionária de carros. Ela era muito rica. E aquela mulher trocou 17 pastores em menos de 2 anos antes de mim. Assim que o pastor não fez o que ela disse, ela os trocou. E aquela mulher, quando eu cheguei ao distrito, veio até mim e disse: jovem, você faz o que eu digo e você vai ter uma vida boa. Você faz o que quiser e eu vou te mover. Bem, meu pai me disse que se eu tenho um Deus, eu não tenho medo. Então, quando ela disse isso, ela estava falando rápido e estava cuspindo. E eu disse: senhora, mantenha a distância ou me avise quando for falar. Assim eu pego um guarda-chuva. E ela disse: o quê? Eu disse: você me ouviu, mas se quiser posso repetir se você for surdo. Jovem, você não me respeita. Ah, sim, eu respeito. Mas parece que você não escuta de outra forma. Então eu tenho que usar o seu método para que você ouça. E eu disse a ela: escuta, se Deus quiser que eu me mova, eu quero me mover. E se Deus quiser que eu fique aqui, você se mexe. E nós começamos uma guerra. Ela disse a todo mundo na igreja para não me ouvir, não me seguir, não me obedecer. E para chamar a conferência e me mover. Eu agi. Você sabe como
Minha esposa e eu começamos a orar 2 horas todas as manhãs por ela. Agora, eu não conseguia orar por ela pelo nome, porque eu a odiava, porque ela tornava a minha vida miserável. E eu disse, Deus, Senhor, por favor, ajude aquela mulher malvada. Eu não disse o nome dela. Eu não conseguia suportá-la. Mas, de qualquer forma, eu disse, ajude aquela mulher malvada. E minha esposa disse, você precisa amá-la. Eu disse, eu amo. Ela disse, não, você não ama. Você precisa orar por ela como você ora por mim. Eu disse, querida, isso é totalmente diferente. Bem, se você não ama o inimigo, você deveria sair do ministério. E essa não é a primeira vez que minha esposa diz isso. Então eu disse, por que você não a ama? E ela disse, porque você é o pastor. E então, como você luta a guerra? Os membros da igreja vieram até mim e me perguntaram, o que eu devo fazer? Devo estar do seu lado ou do lado dela? De que lado você está? Deus, você é republicano ou democrata? Você me segue. Você está do lado, minha esposa ou do meu cônjuge ou de mim? Você está do lado do pastor ou do meu lado? Nós sempre queremos que Deus esteja do nosso lado. Deus não te chamou para que Ele te servisse e estivesse do seu lado. Deus quer que você esteja do lado dele. Alô? Você não tem lados? Então, quando os membros da igreja vieram até mim e disseram, de que lado devemos estar? Eu disse, nesta igreja, enquanto eu for pastor, nós não temos lados. Eu não fui chamado para lutar. Eu fui chamado para orar, visitar, dar estudos bíblicos, fazer evangelismo, pregar. Esse é o meu chamado. Se você quer brigar, vá em frente, mas não comigo. Porque para ter guerra, você precisa ter 2 partes. Se só tiver um, não tem guerra. A menos que eles estejam loucos e se batam, sabe? E então eu não briguei. Nós declaramos guerra em oração. Nós oramos por 3 meses. Minha esposa até jejuou por ela. Eu não consegui jejuar por mais ninguém, muito menos por ela. Você sabe, eu como... Mas enfim. E então ela era a vaca alfa. Quando tínhamos reuniões do conselho, todo mundo olhava para ela. E se ela fizesse isso, todo mundo votava não. Se ela fizesse isso, todo mundo votava sim. Ela era a vaca alfa. Todas as vacas a seguiam, sabe? Os outros não tinham coragem. E eu disse a ele, por que você a segue? Bem, para pagar as contas. Eu disse, você não tem um bolso? Você pode pagar as contas? Bom, nós somos pobres, então feche a igreja e vá para casa. De qualquer forma, uma vez, depois de uns 3, 4 meses de oração, ela escorregou no gelo e quebrou o quadril, o ombro, o braço. Ela foi para o hospital. Em cerca de 1 semana, ela morreu. Eu não orei por isso. Minha esposa disse, vá visitá-la no hospital. Mas ela disse, não vá de mãos vazias, compre flores. Eu disse, ela não vale a pena. Eu não vou gastar meu dinheiro com ela. E minha esposa disse, então não volte para casa. Ou você volta, mas vai dormir no sofá. Eu disse, tudo bem. Eu fui ao Aldi, a loja mais barata que existe. Aldi, mais barato. E eu comprei as rosas mais baratas. 2,49. 5 rosas. 2,49. O mais barato possível. Eu fui ao hospital, dei a ela as rosas. Ela pegou com a mão esquerda, me deu uma pancada na cabeça, quebrou as rosas e disse, sai, te odeio. Na minha cabeça eu pensei, eu também não gosto de você, tchau. Eu fui embora. Vá para casa. E minha esposa disse, o que você fez? Você orou por ela? Eu disse, ela me bateu com as flores. Eu não vou voltar. E minha esposa disse, por quê? Você está aqui neste bairro. Você está aqui para arranjar uma briga com ela. Bom, eu não estou. Ela faz bem, do jeito que você se comporta. Você, igual a ela. E minha esposa disse, é melhor você lutar a luta do Senhor e parar de lutar suas próprias lutas. Porque você está aqui para salvar, não para julgar e não para ficar confortável. Olá, você ouve o que eu digo? Porque eu estou falando com você. Você está aqui não para lutar suas batalhas, mas você está aqui para salvar. E se você não entender isso, minha esposa disse, você deveria sair da igreja. Você deveria simplesmente sair. Igreja, saia da igreja adventista porque você não pertence. E minha esposa disse, vá para o quintal porque temos visitantes e ore para que Deus te ajude a se arrepender. E deixa eu te contar, querida. Ela me disse. Eu pensei no começo que Deus te trouxe aqui por causa dela. Mas agora estou pensando que Deus te trouxe aqui por causa de você. Que você precisa se arrepender. Eu não gostava da minha esposa. Não mais. Eu fui para o quintal e comecei a orar. Eu disse, Senhor, me dê seu espírito e me ensine qual é a sua batalha. E Deus falou na minha mente e disse, minha batalha é salvar os perdidos. Eu disse, Senhor, salva-me, salva. E eu orei com lágrimas nos olhos. E eu disse, muda meu coração. Então eu sei o que você me chama para fazer. Então eu voltei para dentro de casa. Minha esposa preparou biscoitos. Ela não os preparou para mim. Ela os preparou para ela. Minha esposa disse, leve os biscoitos, volte para o hospital e não volte antes de orar por ela. Peguei os biscoitos, fui para o hospital e os mantive nas costas. E eu disse, minha esposa me deu biscoitos. Não me bata com os biscoitos. Se você não comer, eu como. E a mulher diz, eu não como seus biscoitos. Eu te odeio. Mas então ela disse, eles cheiram bem. Eu disse, são biscoitos romenos. Ela disse, posso provar um? Disse, são para você. Ela provou todos em menos de 5 minutos. Ela não guardou nenhum para mim. E então ela começou a chorar. E ela disse, por que você continua vindo? Você não sabe que eu te odeio. Eu disse, escuta, para ser honesto, eu também tenho dificuldade em te amar. Mas se eu não te amo, eu não sou cristão. Alô?
Porque Cristo disse que devemos amar, caso contrário, somos como pagãos. E eu disse, escuta, eu estou aqui para te amar e orar por você. E ela disse, o Espírito Santo me deixou há 70 anos. É tarde demais para orar por mim? E a história é longa. Eventualmente eu orei por ela, e ela chorou, e ela pediu perdão a Deus. E então ela disse, você acha que eu posso ser salva? E eu disse, eu sei com certeza, você pode ser salva. E ela me pediu para sentar, eu estava com medo de me sentar. Ela pode me bater de novo. Eu me sentei aos pés dela e ela disse, chegue mais perto. Eu pensei, ok, eu cheguei mais perto. E ela disse, você é o primeiro pastor que eu já tive. Os outros me odiavam e começaram a brigar comigo. Você luta. A luta do Senhor, ela disse. E então ela me perguntou se eu faria o funeral dela. Eu disse, seria um prazer. Eu não disse isso. Qual a sua luta? Como? Você luta? Você está pedindo a Deus para te ajudar na sua luta. Em vez de pedir a Deus para te ajudar na luta dele, você está lutando suas batalhas. Você conhece as batalhas de Deus? Você está tão ocupado com suas batalhas a ponto de não saber quais são as batalhas de Deus? Por que você está na igreja? Por que você se chama de adventista? Se você não conhece a palavra de Deus, se você não sabe que temos uma missão, por quê? Você está aqui? É um clube para se sentir confortável. Leia a Bíblia uma vez por dia. Faça uma oração. Vá à igreja uma vez por semana. E estamos salvos. Não, isso não vai nos salvar. Nós temos as formas de Deus em vez de ter o Deus das formas. As formas são boas apenas quando você também tem o Deus das formas. E assim, é isso que acontece. Tantas vezes, enfrentamos provações e as vemos como problemas, como inimigos. Mas nosso verdadeiro inimigo não é o nosso problema. A nossa ação. É a maneira como vemos a batalha. Porque se lutamos contra o estranho, você pode descobrir depois que está lutando contra Deus. Porque Deus permitiu que você chegasse aos muros. Deus permitiu Jericó. Deus permitiu o Jordão. Deus permitiu seu vizinho. Deus permitiu que você... Porque se Deus tivesse dito não, isso não teria acontecido. Mas se Deus permitiu, então todas as coisas cooperam. E se Deus permitiu, por que você luta? E podemos descobrir que estamos lutando contra Deus. Ou podemos descobrir que pedimos a Deus para nos apoiar em nossas batalhas. E nós nos perguntamos por que Ele não responde. E então você vê o que Deus permitiu que você enfrentasse para te fazer crescer como uma provação. Não somos chamados para lutar. Não somos chamados para lutar. Gideão deveria ter uma espada. Joaquim deveria ter uma espada. Ele colocou o coral na linha de frente. Isso é suicídio. Eu não quero estar nesse coral. Josué deveria andar ao redor das muralhas sem armas. Deus disse a eles exatamente sem armas. Isso é loucura. Se aproximar dessas muralhas, eles poderiam te matar do topo das muralhas. Quando Deus te diz como lutar, não tente entender Deus, porque você não vai conseguir. Porque é assim, se você tentar entender como Deus age, ou você morre tentando e fica louco, ou você se recusa a obedecer, a fé faz sentido. Se fizesse, seria ciência. Quando Deus quer que você obedeça, não tente raciocinar, entender, explicar. Você obedece ou não? Ponto final. Quando Deus te diz, Ele diz, este não é o jeito de lutar. Seu verdadeiro problema, seu verdadeiro inimigo, não é a crise que você está enfrentando. Seu verdadeiro inimigo é que você não me conhece. Portanto, em vez de buscar vitória, busque a mim. Escute. Por que nos preocupamos tanto? Por que esquecemos suas promessas? Nós os esquecemos porque não o conhecemos. Porque ele diz, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te tocar. Eu estarei com você. Eu te gravei nas minhas palmas. Mesmo que uma mãe esqueça seus filhos, eu nunca vou te esquecer. Verso diferente. Que as montanhas se movam. Meu amor nunca vai se afastar de você. Eu te amo com um amor que é eterno. Por que esquecemos disso? Por que precisamos nos preocupar? Por que você mantém em perfeita paz aquele cuja mente está fixada nos problemas? Ele diz isso. Ele é aquele cuja mente está fixada em você. Então, essa é a razão pela qual lutamos e nos preocupamos. Porque nossa mente está fixada nos problemas. E a Bíblia diz, aquele cuja mente está fixada em você. Nós fixamos nossas mentes em nossos problemas em vez de fixar nossas mentes em Jesus. Nós passamos tempo falando sobre problemas em vez de passar tempo falando sobre Deus e promessas. Então, em primeiro lugar, quando você passar por provações, busque a presença de Deus. Não busque soluções, não busque bênçãos. Não vá à oração pedindo a Deus para te ajudar. Vá à oração pedindo a Deus para vir. É assim que você consegue a vitória. Caso contrário, você vai continuar lutando para sempre. Número 2, lembre-se de que Deus está lá. No meio da sua batalha, você não está sozinho. Você pode não vê-lo. Como Josué não sabia que Deus estava lá. Assim como os discípulos não sabiam que Jesus estava no lago. Uau, fantasma.
Era Jesus, não um fantasma. Tipo Jacó. Ó, ladrão. Ele não é um ladrão. Ele é Deus com quem você está lutando. Ele não é seu inimigo. Ele não está contra você. Ele está a favor de você. E então lembre-se de que Deus está bem ali. Pare de lutar. Número 3, Deus te dará estratégia. Imagine, Josué, tendo uma reunião e dizendo, vamos planejar o que vamos fazer. Certo? É isso que fazemos. Nós pegamos pedras e começamos a bater nas paredes. Imagine Josué procurando uma estratégia. Nossas estratégias, nossa sabedoria, nosso poder, nossos métodos são uma porcaria. Não é pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito. Por que dizemos isso, mas não fazemos? Quando Deus vai à sua frente, Ele lutará por você. Ele vai te dar a estratégia. Se você tem fé para esperar, para deixar Deus trabalhar, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Então, eu quero que você ouça com atenção agora. Busque o plano, Deus, a estratégia. Pare de buscar as bênçãos dele para o seu plano. Nós buscamos a bênção de Deus para o nosso plano, em vez de buscar o plano de Deus. Você me segue? Não são as capacidades que você possui que vão te dar sucesso. É só o que o Senhor pode fazer por você. Só o que o Senhor pode fazer por você. Precisamos ter menos confiança. O que os homens podem fazer. Isso não é sobre mulheres, é só sobre homens. E mais confiança no que Deus pode fazer. Ele anseia que você o busque pela fé. Ele anseia que você espere coisas incríveis. Lição, objeto Cristo 146. E Deus diz a Josué, você vê essas muralhas? Amanhã elas não estarão mais lá. E Deus diz, eu te entreguei. Você me diz qual é o tempo. Bom, é tempo presente, futuro ou passado. Mas e as muralhas ainda estão lá? Estavam. E Deus diz, eu te entreguei. Pode ser que quando você está lutando na crise, Deus vê o final da história e diz, você é vitorioso, você só não sabe disso, porque está cego. Pare de se preocupar. Não coloque seus olhos nas muralhas, não haverá mais. Houve muralhas no passado e agora não existem mais. Olhe para o passado, lembre-se que você já passou. Quantas muralhas você teve que enfrentar? Como Deus as removeu? Não olhe para essas muralhas. Assim como aquelas muralhas foram removidas, essas muralhas também serão removidas. Pare de olhar para as muralhas. Eu te dei a vitória. Você, vitorioso. Eu dei isso para você. E assim, isso é o que você precisa fazer. E Deus dá a ele estratégia absurda, louca, de matar, de suicídio. Porque quando Deus te dá a estratégia, é louca. E não faz sentido, e está errado. Se é bom e faz sentido, é a sua estratégia. Se é de Deus, é louco. Deus diz, é assim que você consegue a vitória. Você dá uma volta ao redor do mundo e fica em silêncio. Qual é a conexão com o mundo? Você me diz. E então Deus diz, no segundo dia, você dá a volta ao redor das muralhas e fica em silêncio. E no terceiro dia, você dá a volta ao redor das muralhas e fica em silêncio. E no quarto você se lembra. E no sétimo dia, você dá 7 voltas e então toca o chofar. Não a trombeta, você toca o chofar. Não faz nenhum sentido. Eles podem nos matar. E Josué, bom adventista, disse, Senhor, mas deixa eu explicar. Se eu chegar perto das muralhas, eles vão me matar. Você não faz isso com Deus. Você não faz isso em reuniões de diretoria. Você não faz isso com os nossos problemas. E Deus diz, pare de discutir comigo. Confie e obedeça. Não há outro jeito. Confie. Obedeça. É pela fé. Você é salvo. Não é pela sua estratégia, ou pelo que você faz, ou quem você é. E então é isso que eles fazem. Eles caminham no primeiro dia, nada acontece. Eles caminham no segundo dia. E começam a ser tentados a pensar, cara, nada acontece. Eles esperavam que quando caminhassem no primeiro dia, a caminhada ficasse mais curta. E no segundo dia mais curta ainda. Mas nada aconteceu. E eles são tentados a perder a fé. E 7 dias eles dizem, ei, nós temos o plano, nós aprendemos, nós caminhamos hoje, nós caminhamos ontem, nós sabemos, nós caminhamos de novo. Não assuma que, porque você sabia o que fazer hoje, você vai fazer a mesma coisa amanhã. Porque em 7 dias você tem que caminhar 7 vezes. Você não pode pegar o plano de Deus de ontem e aplicá-lo hoje. O plano de Deus para ontem foi ontem. Hoje, você precisa pedir a Ele o plano de hoje. Porque hoje você pode ter que caminhar 7 vezes. Não assuma que o que foi bom ontem é bom hoje. Você precisa de um relacionamento com Ele hoje. Então não procure por entendimento, busque a fé. Seu verdadeiro problema não são as paredes. Seu verdadeiro problema é que você não tem fé. Não ore por uma solução, ore por fé. Porque a fé, a vitória, e sim, confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Você não vai vencer a batalha que está enfrentando com sua espada ou sabedoria, mas sim adorando a Deus. Agora, ouça com atenção. Isso é incrível. Eu vou passar para este slide porque eu quero... Isso é incrível. Pense nisso. Deus disse, tire os sapatos.
Porque o que eu devo fazer para vencer essa crise? O que eu devo fazer para ser vitorioso? O que eu devo fazer para resolver o problema? O que eu devo fazer? Tire seus sapatos, porque naquela cultura, quando você adora a Deus como um sinal de respeito, dizendo que é um servo, que é um escravo, eles tiravam os sapatos dizendo: estou disposto a fazer o que você disser. Deus diz que é assim que você vence a guerra, não lutando, mas adorando. Ouça com atenção toda situação. É uma oportunidade para adorar. Adoração não é um dia na semana na igreja, é todo dia. O santuário não está na igreja, está na batalha. Esse é o seu santuário. Essa crise te ensina a não ver a crise, mas a adorar a Deus. Deixa eu explicar um pouco mais sobre isso. Você não foi chamado para lutar. Deus luta. Você não foi chamado para estar certo. Deus está certo. Você não foi chamado para se defender, mas para se sacrificar. Em vez de usar Deus para promover sua agenda, deixe Deus usar você para promover a agenda dele. Não se trata de você conseguir apoio, mas de Deus conseguir o seu apoio. Deixa eu me mover um pouco. Se você se entregou a Deus para servir e fazer o trabalho dele, não precisa se preocupar com o amanhã. Aquele de quem você é servo conhece o fim, desde o começo. Os eventos de amanhã, que estão cultos da sua visão, estão abertos aos olhos daquele que é onipotente. Vou me mover rápido porque não temos tempo. Certo. Cada batalha é um terreno sagrado. Você pode pensar que o terreno sagrado está na igreja, mas Deus quer que você tire os sapatos em cada crise, porque cada crise é um terreno sagrado. E Deus permite essa crise para te ensinar a ter fé. Deus permite essa crise para te ensinar que Ele está lá. Vou explicar um pouco mais do que isso. Você não precisa lutar contra o inimigo. Você precisa adorar a Deus. A maneira como você luta contra o inimigo é percebendo que Deus está lá, a presença dele. Se você perceber que na crise em que está, Deus está lá, em vez de focar na crise, você se curva e foca em Deus. E quando você o adora e o vê, e percebe que Ele é Deus, você esquece a crise. Transforme. Crise em um santuário. Você entende o que estou tentando dizer? Transforme crise em um santuário. Porque sua batalha não é uma crise, é uma oportunidade. Quando pegamos em nossas mãos a gestão das coisas que temos que fazer e dependemos da nossa própria sabedoria, estamos assumindo os fardos que Deus não pretendia nos dar e tentamos resolvê-los sem a ajuda dele. Estamos assumindo para nós as responsabilidades que pertencem a Deus e dessa forma os colocamos no lugar dele. Quando realmente acreditamos que Deus nos ama e que Ele quer o nosso bem, devemos parar de nos preocupar, devemos confiar nele. Então, os problemas vão desaparecer. Alô, você leu este parágrafo? Toda batalha é um santuário. Se você não vê Deus na batalha, você vai falhar. Você deixar na igreja, você vai culpar seu cônjuge, você vai culpar a igreja, você vai culpar seu pastor. Você nunca vai ter vitória. Porque nós não lutamos contra carne e sangue. Basicamente, pessoal, estou tentando ser rápido. Porque eu deveria ter terminado há 5 minutos. A batalha de amanhã depende de você encontrar Deus hoje. Se você encontrar Deus antes da batalha, você perde a batalha. Se você adorar a Deus na batalha, se você se concentrar na batalha, você perde a batalha. Você nunca verá o mundo desmoronando antes de ver Deus. Então ouça com atenção. Seus maiores momentos de adoração não acontecem na igreja, mas na batalha. Seus maiores momentos de crescimento acontecem no hospital. Seus maiores momentos de crescimento acontecem quando você perde um emprego. Seus maiores momentos de crescimento acontecem quando você perde sua casa. Você está me acompanhando? É aí que você cresce, não na igreja. Você tem ido à igreja por muitos anos e ouviu tantos sermões. Mostre-me o crescimento. Paulo diz: dê graças em todas as circunstâncias. Se você entender que Deus te ama, que você nunca está sozinho. Se você fixar seus olhos nele e não nos problemas, então você terá paz. E Deus diz, quando você passar pelo vale da sombra da morte, o que ele diz em seguida. Hein? Aham, você sabe disso. Bom, você não entendeu. Deixa eu repetir. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, ele não diz quando você vai para... Ele diz quando você passar por... Sabe o que isso significa? Você vai chegar do outro lado. Não fixe seus olhos no vale. Não fixe seus olhos. Eu vou te contar uma história. A propósito, as muralhas de Jericó caíram e Jericó nunca mais foi construído. Mas Israel ainda estava lá. Suas muralhas vão cair e você ainda estará de pé. E suas muralhas nunca mais... Não. Estar mais lá? Por quê? Eu deveria estar
Preocupado? Por que eu deveria me preocupar? Deixa eu te contar uma história. Você já ouviu falar da Jennifer Rothschild? Ah, sim. Como ela ficou cega? Ela desenvolveu uma doença chamada retinite. Pigmentosa, sei lá, retino. Alguma coisa pigmentosa, tanto faz. É uma doença que não tem cura, certo? E ela era jovem. Tinha um bebê. E um marido. Ela tinha por volta de 20 e poucos anos. E ela trabalhava em uma rádio cristã, encorajando as pessoas, conversando com elas pelo rádio. E quando ela começou a ficar cega, ela foi ao médico. E o médico disse que não havia nada que ninguém pudesse fazer. Você vai perder totalmente a sua visão, absoluta. 100% de perda. Você vai ficar sem visão nenhuma. E não há nada que possamos fazer. E ela perdeu. Por que, Deus, você me deixaria passar por isso? Por que você faria isso? E ela perdeu a fé e ficou deprimida. E ela estava falando sobre problemas, reclamando e orando. E ela estava jejuando e só falava sobre problemas. E o marido dela falou com ela e disse, querida, fixe seus olhos em Jesus. E ela disse, eu não tenho olhos. E ele disse, querida, fixe sua mente em Jesus, não. A sua cegueira. E ela diz, eu não vejo nada. Eu não sirvo para nada. Eu não posso fazer nada. E o marido dela disse a ela, você costumava achar que era alguém. E agora você diz que não é ninguém. Eu não sei se você realmente entende. E ele disse, você pode precisar aprender, quando você é ninguém, que na sua cegueira, embora você não veja, você não está sozinha. Que ele está ao seu lado. E ela diz, fácil para você dizer. E ele diz, eu vou te ajudar, querida. Então ele diz, você precisa parar de fixar sua mente no seu problema e na sua crise. Você precisa se ocupar em adorar a Deus e servir aos outros. E é assim que você vai ter vitória sobre o seu problema. E ela diz, eu não consigo. Eu sou cega. Eu não consigo. E ele diz, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Vamos para a cozinha. 5 passos em frente, 2 passos para a direita, 1 passo para a esquerda. Você está na cozinha? Vamos para o banheiro. 3 passos, qualquer lugar. Vamos lá. Hoje, amanhã, eventualmente, ela aprendeu a se locomover pela casa, fazer tudo e se virar. Depois que ela aprendeu, o marido dela diz, na próxima semana você volta a trabalhar. Você tá louco? Eu não consigo me virar. Eu tenho esse problema. Eu tenho isso. É impossível. É impossível. Ele diz, nada é impossível para Deus. Na próxima semana vamos trabalhar. Na próxima semana você quase a puxou como os anjos puxaram Ló. Sodoma, sabe? Vir 5 passos até o elevador. Aperte o botão mais baixo. Entre no elevador. Quando ele descer 3 degraus e depois 4 degraus. E depois 16 passos até o estacionamento. Depois 4. Sobre a calçada. E então você espera. Essa é a estação de ônibus. Pergunte às pessoas do ônibus número 11. Quando o ônibus chegar, entre no ônibus. Pergunte às pessoas onde fica a 4ª estação. Você também pode contá-los, desça do ônibus. Tantos passos até o estacionamento, 4 degraus para cima, abra o prédio, vá. Pegar seu escritório, eu não consigo fazer isso. Eu vou estar com você. Você nunca está sozinho. Eles vão juntos trabalhar na segunda-feira. Eles vão juntos trabalhar na terça-feira. Eles vão juntos trabalhar na quarta-feira. Quinta-feira ele diz, agora eu estou com você. Aqui estou eu. Você pode me sentir? Você não pode me ver, mas pode me sentir. Eu quero que você conte. Eu não consigo fazer isso. Isso é impossível. Os problemas que eu enfrento não têm solução. Eu estou desesperado. Ele diz, pare de fixar seus olhos nos gigantes. Fixe sua mente em Jesus. Mas eu não consigo vê-lo. E ele diz, é pela fé que somos salvos. Não, é fazendo isso. Então ela conta os passos e chega ao trabalho. Sexta-feira é a mesma coisa. Na próxima segunda-feira ele diz, agora você vai sozinho. Você me abandonou. Eu estou sozinho. Eu estou sozinho na crise. Você não me ama. Ele diz, pare de reclamar. Continue servindo. E assim ela vai trabalhar na segunda-feira e conta os passos. E ela chega ao trabalho. E ela volta para casa. E ela vai trabalhar na terça-feira. E ela vai trabalhar na quarta-feira. E ela vai trabalhar na quinta-feira. E na quinta-feira, quando ela entra no ônibus, o motorista diz, senhora, você é a pessoa mais sortuda eu já vi na minha vida. E ela diz, você está louco. Você não vê que eu sou cego. Eu tenho os maiores problemas do mundo. Ele diz, senhora, eu nunca vi ninguém amado. Ou você é amada? E ela diz, do que você está falando? E ele diz, senhora, o marido dela era um oficial militar. Ele estava no exército. Ele diz, senhora, todo dia quando você vem para o ônibus tem um oficial militar indo atrás de você. E sempre está lá por você. Até você entrar no ônibus, e então ele entra no carro e segue o ônibus. Quando você desce do ônibus, ele desce do carro, e ele te segue até o estacionamento. Até você entrar no prédio do escritório. Quando você entra no prédio do escritório, ele te cumprimenta. E então ele te manda um beijo. E então ele coloca a mão no coração. E o motorista disse, senhora, você pode não ver, mas você é amado e nunca está sozinho. Podemos estar cegos. Podemos não ver, mas somos amados. E nunca estamos sozinhos. Você me segue. É hora de nós. Para entender que as batalhas
que temos, Deus está nas nossas batalhas. Deus vai te libertar. As coisas que você vê agora vão passar. Aquele que começou essa boa obra em você vai completá-la. Quando você passar pelas águas, ele estará com você. Não deixe seu coração ficar angustiado. Tenha fé. Ele está com você. Você nunca está sozinho. E então a última parte. O anjo diz a Josué, quando você chegar nas muralhas, no 7º dia, depois de 7 vezes, grite de vitória. Agora deixa eu te perguntar. Gritar de quê? Gritar de quê? Por quê? As muralhas estavam de pé. Você está louco. Alguém chega até você e te vê cantando, pulando e gritando e diz, você está roubando o divórcio. Por que você está gritando? Você ainda está doente? Por que você está gritando? Você ainda não tem um emprego? Por que você está se alegrando? Os cristãos podem estar cegos, mas eles não se alegram. Depois que o problema é resolvido, eles se alegram. Antes do problema ser resolvido, você me segue. Porque eles se alegram pela fé, é pela fé que somos salvos. Qualquer um pode gritar depois que o mundo desmorona, mas Deus quer que você, pela fé, o conheça o suficiente para saber que Ele te deu a vitória, embora você possa estar cego e não consiga ver isso. E por causa da sua fé, Ele pode agir. Não olhe para as muralhas, não fale sobre as muralhas, não deixe seu coração ficar angustiado. Veja Deus consertar. Homem raposa, conserte seus olhos em Deus, chame a presença dEle. Escutem, pessoal, alegrem-se no Senhor, sempre. E de novo, eu digo, alegrem-se. Porque se você tem um Deus que é real, você grita de vitória diante da crise. Olá! Você grita de vitória diante da crise. A fé, a vitória, abrace a fé. Cante fé, ore com fé, alegre-se na fé. Fé, não guarde dúvidas, não, com orações de reclamação. Ó, Senhor, isso é o que você não sabe, deixa eu te contar pelo que eu passo. Ore com fé. Senhor, você é um Deus incrível. Eu te louvo pelo que você está prestes a fazer. Ore, com uma fé louca. Gritar na frente das paredes, isso foi loucura. Deus exige que sejamos loucos. Eu confiarei no Senhor, eu não terei medo, eu me alegrarei no Senhor. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha canção, o Senhor é a minha salvação. Você quer que eu continue? Não. Escute. Nunca permita que você fale de uma maneira desesperançada e desanimada. Se você fizer isso, você vai perder muito. A maneira como você fala influencia a maneira como você pensa e como você age. Ao olhar para os problemas, você dá evidências de uma fé doente. Tome, como sua fé era invencível. O Senhor está alcançando recursos. Olhe para o Senhor. Não olhe para as paredes. Olhe para Ele com fé. Olhe para Ele com fé. É isso aí. Nós terminamos. Uau! Você conhece a canção? Uau! Louvado seja o Senhor. Eu preciso de ajuda aqui. Eu preciso de ajuda. Alguns bons cantores, porque se eu cantar, todo mundo vai correr. É pela fé que fomos salvos. Pessoal, se vocês não exercitarem a fé, nunca vão experimentar a vitória. Se você não exercitar a fé não é eletricidade. Você não vai sentir. As pessoas dizem, eu me sinto bem, Deus me ama, eu me sinto mal, Deus não responde. Essa química não é Deus. Deus não depende da sua química e dos seus sentimentos. Independentemente de como você se sente, Deus te ama da mesma forma. Abrace a fé, não se permita esconder a diferença. Obrigado. Sinta que esta semana, Deus tem trabalhado no seu coração e te chamando para uma experiência totalmente diferente. E não estou falando contra a igreja, ou contra as doutrinas, ou contra nossos rituais e formas. Mas estou dizendo que se você sente que Deus está te chamando para um nível mais profundo, onde você não depende só do que você faz, mas do que Deus faz. Se você sente que Deus está te chamando para uma vida de oração, você não precisa se preocupar com como você vence a batalha. Isso não é da sua conta. Você tem que se preocupar em chamar a presença de Deus e deixar que Ele se preocupe com como você vence a batalha. Porque aquele que começou esta boa obra em você vai terminar. Você me segue. Não fixe seus olhos em você ou as paredes, porque você vai ficar desanimado e vai dizer, como isso pode acontecer? Fixe seus olhos em Deus no meio da sua batalha e deixe que Ele trabalhe. Você nunca vai entender como... Mas se Deus te chama para essa experiência, tome uma decisão hoje. Tome uma decisão agora. A partir de agora, buscar a presença de Deus mais do que as bênçãos de Deus. Você entende o que estou dizendo? Porque a presença de Deus traz a verdadeira bênção. Enquanto buscarmos bênçãos, nunca vamos experimentar vitória, ou bênçãos. Quando temos Deus, então temos vitória e bênçãos. Tome uma decisão hoje de buscar a Deus mais do que a vida. Buscar a Deus mais do que a saúde. Buscar a Deus mais do que o trabalho. Buscar a Deus mais do que salvação. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. Não procure Deus para ser salvo. Busque a Deus para amá-lo e ter um relacionamento. Não procure Deus para ser perdoado.
Isso é egoísta. Não procure Deus só para ir para o céu. Se Deus estivesse quebrado, meu pai costumava dizer, e não houvesse céu, eu o amaria da mesma forma. Eu não estou procurando Deus para ir para o céu. Eu estou buscando a Deus porque eu o amo. Ponto. Quando você para de buscar coisas e começa a buscar a Deus, então você tem vitória após vitória. Então é seguro para Deus fazer milagres por você, porque você nunca vai usá-los de forma egoísta, já que você para de se concentrar em si mesmo e começa a se concentrar em Deus. E Deus pode fazer coisas incríveis entre vocês. Deus está te chamando hoje para entregá-lo a Ele e parar de buscar coisas e começar a buscá-lo. E confie Ele. Vamos cantar mais uma vez a primeira estrofe e depois orar. Expanda-se ao Senhor. Pai do céu, te agradecemos tanto por nos amar a ponto de prometer que irás à nossa frente. Você lutará por nós. Você nos dará vitória. Você cuidará de nós se buscarmos você primeiro. Você vai fornecer as outras coisas. Pai, sabemos que se você deu Jesus, como não nos dará também todas as coisas por meio de Jesus? Ajude-nos a te conhecer porque é isso que realmente precisamos. Nós trememos e duvidamos porque não te conhecemos. Quando nós te conhecemos o suficiente, teremos fé. Paz. Ajude-nos a te conhecer, porque conhecer você é a vida eterna. Ajude-nos a te buscar. Ajude nossos olhos, nosso coração a buscar te conhecer. Oramos em nome precioso de Jesus e te agradecemos, Senhor. Amém.